Olá, pessoas, aqui é a Mari, seja bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero trazer um livro, Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Escuta. Ana Maria Gonçalves apelidou com perfeição seu segundo livro de Um Defeito de Cor. Ela explica. Na nossa delicada colônia, você, escurinho, pretendente a cargo público, tinha que assinar documento abdicando oficialmente da cor da pele, pois os tais cargos, militares e civis, eclesiásticos também, olalá, só podiam naturalmente ser ocupados por brancos. Um defeito de cor narra a história de Querendé, negrinha de 8 anos, capturada no Dahomey, Benin, trazida para o Brasil, rodando por Bahia, Maranhão, Santos, São Paulo e por aí vai, nesse mundo perdido que era esse país. Esse livro foi publicado a primeira vez em 2006. É muita coisa para falar sobre esse livro. Ele é, para mim, o livro mais importante da literatura brasileira. Me julguem. Mas, na minha opinião, ninguém perguntou, mas eu estou dizendo assim mesmo. Ele é o mais bem escrito, ele é o mais importante e ele é o melhor livro que eu já li na minha vida. Por isso, eu estou indicando, por isso as pausas, os silêncios, porque é tanta coisa para falar que eu não fiz roteiro. E aí, ele me pega, né, num lugar de origem que alguns poderão entender, outros não, outros vão ignorar, tanto faz. Também estou aqui para falar do livro, né, e como esse livro me pegou e pode te pegar também se você se abrir a essa leitura. A escritora, ela ficou 5 anos nesse livro, 2 anos pesquisando, porque não é só um livro de ficção. Eu digo que é um livro que ela consegue de um jeito assim incrível. Ela fala sobre a história do Brasil, ela fala sobre, tem umas pitadinhas de ficção, né? E é um romance. Então, no geral, eu não gosto muito de romance, mas esse livro esse livro tem 940 e poucas páginas, né? Eu não vou falar tanto sobre a história completamente, mas o que eu posso dizer é que eu vou ler alguns trechos e o que eu posso dizer para vocês é que ao ler esse livro, você também aprende muito sobre a história do Brasil e sobre a cultura e sobre África e sobre a escravidão, né? Então, ela passou 2 anos pesquisando a história, como ela iria fazer as conexões que ela pensava em fazer. Aí ela passou 1 ano acessando vários historiadores também, né? Para que o livro pudesse ser uma âncora em relação à historicidade também, né? Porque a impressão que me dá é que ela fala sobre essa personagem que ela criou baseada em pessoas reais, né? Mas ela constrói essa personagem, mas a escritora, né? Me refiro. Ela constrói essa personagem, mas ela usa como uma desculpa para falar sobre a história do Brasil, nesse recorte específico, né? Da escravidão
e das pessoas que foram trazidas de África para o Brasil à força, né? Então, eu vou falar um pedacinho só, né, do que seria. Assim, essa parte eu escrevi aqui um pedacinho, eu vou ler, tá? Porque, para eu não esquecer, por isso que eu fiz isso. Porque o texto, ele remete à biografia de Luísa Marim, que é uma heroína do levante do Malês, ocorrido em Salvador, em 1835, que é a mãe de Luiz Gama, né? Só Luiz Gama escreveu cartas sobre essa mãe, né? Então tem esse fato que para muitos historiadores são meias verdades, para outros totalmente verdade, né? Então não se tem prova concreta dessa mulher, né? Da Luísa Marim. Então eles eram abolicionistas, né? E trabalhou muito para que a escravidão no Brasil acabasse, tanto a mãe como o filho, mas a mãe, lógico, né? Principalmente porque teve um momento que eles se perderam, né? Um do outro, por outros problemas que eu não vou falar, porque senão vai virar a história do filho, vai virar a história de Luiz Gama, não é o foco aqui é ela, né? E essa história que é contada nesse livro, né, que é uma desculpa para falar sobre a Luísa Marim, né? Ela não vai usar o nome de Luísa Marim, ela vai usar um outro nome, a personagem, mas é baseada na história de Luísa Marim, entendeu? Pronto. Acho que eu falei tudo que eu queria. Falei. Beleza. Aí agora eu vou começar a ler alguns trechos, tá bom? Ó. Ele tem 10 capítulos, né? Então eu não vou ler os 10 capítulos, isso aqui leva muito tempo, é um calhamaço, né? Isso aqui leva tempo, pausas para ler, volta, reler, né? Isso leva tempo, interesse, tá? Mas vamos lá. Eu tô aqui aonde? Eu tô no primeiro capítulo. E aí eu vou ler só um trechinho do início desse primeiro capítulo, que tá escrito assim, capítulo 1. Querindé. Eu nasci em Savalu, reino de Daomé, África, um ano de 1810. Portanto, tinha 6 anos, quase 7, quando essa história começou. O que aconteceu antes disso não tem importância, pois a vida corria paralela ao destino. O meu nome é Querindé, porque sou uma Ibiji. Ibeji. Não sei se eu estou falando certo, né? Essas palavras. Pronunciando certo, na verdade. A fonética, não sei se é essa. Porque ela era, essa menina que é a protagonista do livro, elas eram gêmeas, né? E elas eu vou resumir aqui, né? Porque é muita coisa. E elas são roubadas, né? Elas são roubadas num porto lá que alguns homens estavam roubando pessoas, né? E elas eram crianças, como falei aqui, tinha 6 anos. Estavam roubando pessoas para botar dentro do navio e trazer para o território que a gente chama de Brasil, né? E aí, essas crianças foram roubadas, né? E vieram no navio negreiro, né? De pessoas escravizadas. A irmãzinha dela, que era gêmea, morre durante o trajeto e ela chega sozinha aqui, né? E ela era criança e, nossa, passou por muita coisa e nesse livro vai contar todas essas coisas que ela passa, né? Mas eu não vou aprofundar esse primeiro capítulo. Já vou dar um salto para o segundo capítulo, que é o desembarque. Lembrando que ela era uma criança, tá? Então, por isso que às vezes parece que tem algumas palavras que pode parecer algo poético, né? Mas vamos lembrar que a gente tá falando de escravidão, né? É uma coisa difícil, criminosa, abominável e desumana. Só para lembrar. Então,
Aí eu tô no 2, né, no capítulo 2, que é o desembarque. Enquanto os remos do barco venciam lentamente a correnteza em volta à ilha dos frades, eu não sabia para onde olhar. Sentia vontade de permanecer na ilha, mas ao mesmo tempo queria seguir em direção àquela cidade de tão magicamente começava a se mostrar. Do barco já era possível vê-la quase inteira, fazendo uma suave curva para abraçar o mar, como um colar de contas em volta do pescoço. Contas que brilhavam à luz do sol, contas verdes de vegetação que descia pelas encostas, contas brancas das grandes casas construídas em cima do morro, contas coloridas das construções que se espalhavam ao pé das encostas e quase se misturavam com o verde e o azul do colo do mar. Quando o barco ancorou, muitas pessoas se aproximaram falando a língua do Brasil, que para mim continuava parecendo mais música do que qualquer outra língua que eu já tinha ouvido. Alguns brancos acompanhavam um ou outro desembarque, mas a grande maioria era de pretos como nós, com tons de pele e aparências tão diferentes uns dos outros que eu imaginava ver uma África inteira em um só lugar. E tinham os rostos tão alegres que até pareciam nos dar boas-vindas. Não senti mais medo de virar carneiro. Nossa, isso é... Não senti mais medo de virar carneiro. Pois se tantos chegados antes de nós não tinham virado, seria muito azar se acontecesse justo na nossa vez. Só lembrando, ela era uma criança. E aí, e por aí vai, né? E por aí vai, é muita história, é muita coisa. É muita coisa. É pesado, tem hora que é pesado. Tem hora que é poético, tem hora que parece ficção, tem hora que parece real, tem hora que você lembra da história do Brasil, porque ela vai costurando toda a história do Brasil dentro da história da protagonista, da história dessa menininha. E essa história vai durar 8 décadas. Então, vai começar ela chegando, né, trazida no navio para ser escravizada. Ela tem encontros e desencontros, eu não vou ficar falando tudo, né? Da vida, tem o filho dela, é separada do filho, ela sai viajando pelos cantos do Brasil procurando esse filho dela, né? Desesperadamente, e também na luta, né? Pela abolição da escravidão no território que ela pudesse estar, né? E ela morre aos 80 e poucos anos e é uma história de luta. É uma história de luta contada por uma mulher que vivencia essas lutas. Por uma menina primeiro e uma mulher e uma senhora depois, que vivencia cada luta até a abolição da escravidão. Então, por isso que eu falei que no início do vídeo, né? Já vou acabar, o vídeo tá ficando grande. Por isso que eu falei no início do vídeo que você vai estudar a história do Brasil também. Entendeu? Porque ela vai colocando todas as etapas, né, que começa para ela, para essa menininha, começa no século XIX, né? No início do século XIX. E vai acabar 80 anos depois. Tá? Então, para você que gosta de um livro que mexe com você de todas as formas, eu indico esse daqui, tá bom? Deixa eu mostrar ele
de novo. Eu até já tinha indicado esse livro antes, na outra lista de dica de livros, né? Só que esse daqui, essa nova lista é lendo e comentando, né, trechos. Então, eu não podia deixar de falar dele de novo. Tá? Então, se você gosta de história, você vai amar. Se você gosta de romance, você vai amar. E se você gosta de ficção, você também vai amar. Então, que livro, minha gente, que livro. Que escritora. Que escritora perfeita. Então é isso. Um beijo, um cheiro e até a próxima. Tchau. Curte, compartilha e comenta. Tá? Um cheiro.